Olá, muito bom dia. Não sei como está na terra ou na cidade que vocês estão, mas aqui é a cidade que eu moro esfriou, como diriam os mineiros, né? Esfriou bastante, deve ter caído mais de 10 graus e o frio me cai bem. Eu gosto muito de frio. Eu sou uma pessoa que se dá melhor em frio do que calor, não sei vocês. Essa estação não é uma estação intermediária, né, que é a primavera, a qual eu nasci, e me faz bem. E o frio combina com leituras, leituras e café. A xícara já está vazia, mas eu ofereço uma xícara cheia de café para você. Café também é algo que combina com leituras. Dito isto, eu quero compartilhar com vocês as leituras que eu concluí ao longo do mês de setembro. Vejam bem, elas foram concluídas no mês de setembro, mas não necessariamente foram iniciadas no mês de setembro. Esse é um tipo de vídeo que faz tempo que eu não abordo aqui no canal, porque precisa acumular um pouco de leituras para que tenha um melhor conteúdo para que vocês possam me assistir e me acompanhar. Em setembro, eu li muitas coisas boas. Eu acredito que as minhas leituras têm tomado esse ritmo melhor por causa das escolhas que estão sendo cada dia mais direcionadas. E eu li várias coisas, dentre elas coisas de ficção e coisas de não ficção. Eu costumo alternar entre leituras de ficção e leituras de não ficção. Ou às vezes, quando na telha leio só ficção, enfim. Eu não tenho aquela coisa presa de ler somente um gênero de livro, muito embora eu às vezes tenciono a ler determinados gêneros. Dito isso, mais uma vez, compartilho com vocês aqui a primeira leitura que eu estou vendo aqui na minha colinha, que foi A Rainha do Ignoto, de Emília de Freitas, uma autora brasileira desconhecida, pouco falada aqui na internet, em que eu peguei indicação no canal da Juliana Gervason. Juliana Gervason, vejam bem, é uma professora formada em letras, ela tem estudos literários, então ela tem a técnica adequada para isso e peguei a indicação no canal dela. Ela tem a página aqui no YouTube e também no Instagram. A Rainha do Ignoto, escrita por Emília Freitas, vou fazer um resumo bem breve porque eu já tenho aqui um vídeo com as minhas impressões literárias. Trata-se de uma história que tem, assim, o que digamos, várias camadas apresentadas. Então a gente tem a história que circunda em torno de um recém-formado em direito, cuja família, um homem, né, um ex-estudante, cuja família é endinheirada. Então ele se forma na capital, que eu entendo que é Fortaleza, uma coisa assim, e retorna à sua cidade interiorana, e lá ele volta a viver naquela comunidade com essas pessoas que moram na cidade. Essas pessoas vivem nessa comunidade e como a gente está falando do final do século XIX, nessa sociedade que ainda vive ali, pelo que eu entendi, do ciclo rural, eles têm essa questão de viver esse ambiente, esse ecossistema, digamos assim. E neste ecossistema tudo acontece, as pessoas falam sobre a vida do que acontece ali, as missas, as festas, e o que está em voga são os casamentos, né? Então você tem esse personagem principal que retorna à sua cidade, né? Essa cidade interiorana, e ele se torna um partidão da mulherada ali em volta. Mas ele tem essa questão do casamento, mas na verdade o que o chama a atenção é que existe uma história que circunda aquela cidade, e nessa cidade tem digamos, uma figura feminina que esse povo faz só conversas, boatos, né, giram-se histórias em torno dessa figura desconhecida, que leva vários nomes. E aí a gente tem esses dois ciclos da história. No primeiro momento você tem a história deste
jovem recém-formado que acaba por se apaixonar por este mistério e ele vai em busca deste mistério, quem é essa mulher tão falada, né, desconhecida. E num segundo momento, a gente já acompanha este ex-estudante envolvido na história dessa mulher desconhecida, que ao longo da história a gente vai descobrir que ela é uma rainha, uma mulher que cuida de um reino misterioso, e nesse reino misterioso, aí daí o fantástico que a Emília Freitas traz, abrigam várias pessoas que são excluídas da sociedade. Ela alberga ali naquele ambiente mulheres e crianças que são excluídas, e aí a gente tem também pessoas que são formadas, né? Bem, ou então, por exemplo, a gente tem médicas, nós temos curandeiras, que ela funciona como se fosse uma espécie de Robin Hood, digamos assim. Então ela pega e consegue resolver, entre aspas, vários problemas da sociedade num reino utópico que seria o perfeito e ideal para aquele mundo da Rainha do Ignoto. Eu espero que eu tenha me feito clara, foi um resumo bem breve, espero que vocês fiquem com vontade de ler. Eu panfletei esse livro nos shorts e também gravei um vídeo recente que eu vou deixar linkado aqui embaixo, para que eu não me prolongue muito. Então eu concluí esta grata surpresa que foi ter o contato com Emília de Freitas, a sua única obra de ficção dessa autora tão desconhecida e que todos os brasileiros deveriam ter contato com ela, certo? Falei demais, devia ter pego uma aguinha. Outro livro que eu concluí foi, e nessa voga de livros de ficção, foi o livro do verão, né? O livro do verão eu também gravei um vídeo, é um livro de uma autora finlandesa, Tove Jansson. Tove Jansson é uma autora pouco falada aqui no Brasil, ela é mais conhecida ali na região nórdica, né, que envolve ali a Finlândia, a Suécia e Noruega, e ela tem origem justamente finlandesa, porque ela é conhecida por um conjunto de livros e que já viraram animação na região, que são os Mumins. É uma obra infanto-juvenil que envolve a mitologia nórdica, não me falha a memória, se não estiver falando bobageira, me perdoem desde já. E na história do livro do verão, que compõe aí, se não me falha a memória, pelo menos 6 obras da seara de livros de ficção e romances que ela escreveu, o livro do verão trata-se justamente da relação entre uma avó e a sua neta isoladas numa ilha da Finlândia, que está passando justamente pela estação do verão finlandês. E aí, através de pequenos contos, são vários contos que se interlaçam, esses contos são escritos de uma maneira bem simplista, sabe? Mas é aquele simplista que tem pequenas frases, mas essas frases te levam a reflexões interiores. Esse é um tipo de narrativa que eu gosto muito, a qual me leva a pensar em fatos ou coisas que acontecem na minha vida e me levam a refletir. E a Tove Jansson tem esse poder. Me lembra muito as narrativas e histórias que eu já li de autores de origem japonesa, e lá no meu vídeo eu vou detalhar melhor sobre as minhas impressões de leitura. Então, outro livro que foi uma grata surpresa aí no decorrer de setembro. Ainda em relação a livros de ficção, eu também concluí um livro no Kindle. Eu assinei o Kindle Unlimited, mas eu assino o Kindle Unlimited rarissimamente. Eu assino quando tem mais promoção, confesso a vocês. Quando eles lançam, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano,
eles acabam por lançar essas promoções e aí eu assino. E essa eu consegui num trimestre e li algumas coisas ali aleatoriamente. E aí escolhi um livro de ficção científica, que fazia tempo já que eu não lia ficção científica. Não é um gênero que eu tenho muito contato direto. E escolhi um livro do conhecidíssimo autor Isaac Asimov. Asimov é muito conhecido no meio da ficção científica e várias das suas obras, dos seus livros escritos, se tornaram grandes filmes, filmes de grande bilheteria, né? O primeiro deles, aliás, perdão, o livro que eu escolhi chama-se O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário é a história de um robô, né, que vive junto a uma família por várias e várias gerações. E no primeiro momento, essa família que tem uma empresa e que é muito bem na sociedade, compra esse robô e percebe ao longo do tempo convivendo com ele que ele é um pouco mais humanizado. Em alguns momentos parece que ele tem mais sentimentos. E eles vão sendo desenvolvidos e construídos com a relação perante essa família. E aí mostra essa conquista de, através da passagem dessas gerações, de pequenas conquistas que esse robô quer ter e a sua busca por ser, por se transformar, por querer ser um ser humano verdadeiro, sendo que ele é sempre um androide, é um homem construído à base de metais. Ele evolui tanto que, ao longo dessas gerações, essa família deixa inclusive a fortuna para ele como herança. É uma história muito bonita e aí eu acredito que eu já tenha assistido o filme. Fica aqui a minha recomendação, sabe? É uma ficção científica que te leva a pensar, mas ao mesmo tempo que ela te leva a pensar, ela é leve. Esse livro, pelo menos do Asimov, ele é bem tranquilo. Seria aí uma boa porta de entrada para você que não lê muito, tá certo? Fica aqui a minha recomendação. Daí eu estava lendo também no Kindle um livro que estava disponível lá e que me encontrou, que chama-se Silêncio, de um monge chamado Thich Nhat Hanh. Não sei se é assim que é a pronúncia correta, mas neste momento estou assim pronunciando. Me perdoe se eu estiver falando bobageira mais uma vez. E neste livro Silêncio, ele vai falar sobre pequenas situações cotidianas em que nós deveríamos aplicar o silêncio nas nossas vidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples aqui. Ao tomar um café da manhã, né? Você prepara a sua mesa, coa lá o seu café, coloca o seu café dentro da xícara, prepara o seu pãozinho para comer e tal. Mas na contemporaneidade está muito presente o celular, por exemplo, ao nosso lado, né? E Thich Nhat Hanh te orienta justamente a tentar deixar essa questão da tecnologia um pouco de lado e viver o momento presente. Se você vive o momento presente, aquele momento de você tomar o café e desligar o celular, desligar as telas que são tão presentes no nosso dia a dia e na nossa vida nos dias de hoje, você está vivendo uma contemplação do silêncio. Bom, este é só um exemplo bem simples. O livro é muito mais profundo que isso. Eu acredito que ele poderia ser até facilmente um livro de cabeceira de muitas pessoas que estão aqui me acompanhando neste momento, né? É um livro mais de reflexão, um livro para aprimoramento pessoal. Eu recomendaria ele,
né? Um livro aí que provavelmente vai ser o primeiro de muitos. Thich Nhat Hanh é muito profundo. Também é um livro simples e profundo e certeiro. Fica aqui a minha recomendação. E, para fechar essas grandiosas leituras que eu fiz ao longo do mês do meu aniversário de setembro, terminei ali o mês, na verdade um pouco antes, até com um livro chamado Simplifique. Simplifique também encontrei na minha assinatura do Kindle Unlimited, de um autor que se chama Joshua Becker. Joshua Becker eu acredito que seja estadunidense. Ele tem outras obras publicadas aqui no Brasil, dentre eles A Casa Minimalista. O Simplifique talvez seja um resumo do resumo da Casa Minimalista. Eu não tive contato com a Casa Minimalista, mas já vi vídeos a respeito deste livro e aplicações práticas. Mas o Simplifique seria passos para você ter uma casa mais minimalista aplicada no seu dia a dia, mas não em questão só de você descartar objetos ou coisas que você não utiliza mais, mas dar significado a todas as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, eu posso ter uma xícara de café ali que eu gosto muito porque eu escolhi e gosto de tê-la comigo, então faz sentido mantê-la comigo, mantê-la ao redor dos objetos que compõem a minha vida. E aí tá ligado com a questão também do acúmulo, né? Quantas coisas nós acumulamos, e o acúmulo de coisas e objetos geralmente está muito ligado à psicologia também, né? Do acúmulo mental de coisas que às vezes temos na nossa mente no dia a dia. Bom, esta são algumas as leituras que eu concluí ao longo de setembro. Este não é o tipo de vídeo que eu faço sempre, mas as minhas leituras têm retornado aos poucos. E para quem acha que eu leio muito, não. Eu não leio muito. Não considero que eu sou uma leitora voraz. Pelo contrário, cada um deve encontrar o seu próprio ritmo de leitura. E eu faço as minhas leituras muito nos intervalos dos cochilos das minhas filhas, ou quando eu vejo que eu vou pegar o celular para passar tempo em redes sociais, eu pego o livro, pego o Kindle, e não precisa ser necessariamente para mim o livro físico, né? Eu acredito muito nisso, só para fechar aqui o pensamento e não me prolongar muito, nisto que você pode ler independente da forma. É óbvio que o livro físico é algo sensacional, né? E nada substitui o prazer de você cheirar as páginas, passar página por página, capítulo por capítulo de um livro físico. Mas como eu estou muito, às vezes, com a Rafinha no colo, o Kindle é uma ótima ferramenta para mim que sou leitora, tá bom? Vou ficando por aqui, me conta nos comentários também o que você concluiu ao longo do mês de setembro, me deixa a sua recomendação. Vamos continuar essa conversa por aqui e vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo mês de outubro, com ótimas leituras.